Bom, pessoal, essa é a disciplina de planejamento estratégico dos MBAs de pós-graduação da Faculdade de Administração e ela está sendo feita aqui pelo Laboratório de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade. Então, nós vamos ver essa primeira aula, né? Nessa aula 1, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de planejamento estratégico, ok? Muito bem, então vamos abordar conceitos básicos ligados à elaboração do plano estratégico, planejamento estratégico nas organizações. A primeira questão é o que é estratégia, definição de estratégia. Nós temos diversas definições, mas o que a gente pode coletar ou informar de uma forma genérica, né, é que é um processo cíclico, ou seja, o planejamento estratégico ele ocorre dentro de um ciclo nas organizações, né, normalmente anual, né, podendo ser em menos tempo, a depender das mudanças que ocorram no mercado, mas é um ciclo, né, onde tem toda a etapa do planejamento, a sua execução, controle e ajuste, né, ações de ajuste e correção de rumo. É uma atividade multidisciplinar, ou seja, envolve diversas áreas de conhecimento, né, visa o longo prazo, né, ou seja, o planejamento estratégico tem uma questão que é foco no longo prazo, em termos de você definir os objetivos desse longo prazo e a partir desses objetivos, aí sim fazer o ajuste, né, para o curto prazo, ou a definição para o curto prazo. A questão do estratégico também, hoje em dia, é considerado como um elemento uma disciplina que ela precisa ser balanceada em termos dos seus stakeholders, né? Ou seja, ela não pode atender somente ao acionista, ela tem que olhar o acionista, olhar o cliente, olhar o colaborador, olhar os fornecedores, ela precisa de ter essa visão sistêmica, né? Para que ela tenha sucesso, né? Por isso, ela envolve os seus stakeholders, né? Os stakeholders que eu estou chamando aqui são os principais interessados na organização ou pela organização. Isso significa que são os colaboradores, os clientes, os órgãos reguladores, né? Os fornecedores, né? Todos aqueles que têm algum interesse envolvido naquela organização. Então, se nós pudermos definir o que é estratégia, é esse olhar para o longo prazo, né, dentro de uma visão multidisciplinar, né, e que envolve os seus diversos atores. Bom, o ciclo de gestão ele passa por essas 4 etapas, né, desde o planejamento, a estruturação, após o planejamento, a estruturação das ações para a execução do planejamento, a execução propriamente dito, que a gente chama aqui de operação, e depois o controle para avaliar os gaps, né, entre o planejado e o realizado. É um pouco equivalente àquele ciclo do PDCA, né, que a qualidade nos coloca, que é o planejar, fazer, verificar e acionar ou agir para os pontos de correção. Então esse ciclo ele precisa ocorrer sistematicamente, ou anualmente ou em períodos menores, né? Bom, aqui nós temos os entregáveis por fase do ciclo de planejamento. Então, no planejamento propriamente dito, que é aquela primeira etapa, o que nós temos de entregável ali? Nós temos o plano estratégico, dentro desse plano estratégico nós temos as estratégias e o modelo de negócio, né? Então, são os entregáveis, né? Eu estou separando aqui estratégias do plano estratégico, porque a estratégia só quem deve conhecer ou deter que estratégia vai ser utilizada é quem vai executar. A gente não pode divulgar a estratégia, a gente divulga os objetivos, os indicadores e as metas. A estratégia, não. Quem vai executar, como vai ser feito, não. Só quem vai estar executando propriamente dito as estratégias, por isso que eu separei nesses 2 blocos. A estruturação, que já é um desdobramento do plano estratégico, seria o quê? A estrutura organizacional, ou seja, quem pode o que na organização e que estrutura vai ser essa. Que processos eu vou utilizar e que tecnologia eu vou utilizar. Então seria o nível tático, né, do planejamento estratégico. Já a etapa da operação, nós teríamos o plano de ação,
né, ou seja, detalhamento das ações necessárias para a execução das ações requeridas, definidas lá dentro do plano estratégico foram desdobradas, as atividades que estão contidas nesse plano de ação e os indicadores, o que eu vou medir. E finalmente o controle, é a última etapa. O controle eu vou fazer o quê? A medição desses indicadores, vou comparar com o mercado, né, fazendo um benchmark, e vou avaliar se os resultados alcançados são aqueles que estão definidos no meu plano estratégico. Muito bem, então, olhando o planejamento estratégico, nós temos esses 3 níveis. O estratégico, o tático e o operacional. Em todos eles nós temos o plano estratégico, o planejamento estratégico, né? Ela não é uma prerrogativa do planejamento do nível estratégico. Todos temos que ter o nosso planejamento estratégico. Desde a alta direção ou administração, onde aí é definida a visão da empresa, a orientação, né, para o mercado, o longo prazo, os objetivos e os planos genéricos que são definidos nesse nível. Quando você desdobra, você pega essa informação do estratégico e desdobra para o tático, aí você tem a visão das unidades de negócio, o foco já no médio prazo, né, definições de principais ações por departamentos ou por áreas de negócio. E finalmente no operacional nós temos os supervisores ou gestores, né, nesse nível operacional, que precisa ter a visão por tarefa, né, foco no curto prazo e definições de objetivos e resultados aí já bem mais específicos. Então, o planejamento estratégico, ele existe desde o nível estratégico até o operacional e até a nível individual. Cada um de nós também temos que ter o nosso planejamento estratégico. Bom, muito obrigado. Essa é a primeira abordagem que nós estamos fazendo sobre planejamento estratégico e vamos seguir nas aulas seguintes já com cases mais específicos. Muito obrigado.